Muito bem, ao vivo, segunda-feira, dia 11 de maio, segunda-feira, dia lindo, dia abençoado, dia que o Senhor nos deu. Então, graças a Deus por esse dia, graças a Deus pela vida, graças a Deus porque temos saúde, graças a Deus por tudo. É uma live, mais uma live do nosso projeto Bom Dia Terapia, que colocamos no ar todos os dias pela manhã, às 6h59. E temos um convidado muito especial, que é o Ricardo Leal, que faz parte desse projeto com a gente. E ele está junto com a gente todos os dias, ele já está aqui, eu já vou chamá-lo, para a gente começar a nossa live das 6h59 de hoje. Já te vi, Ricardo, estou te chamando. Ricardo. Já te chamei, aí. E aí, olá, olá. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou acertar o Opa, microfone aqui. maravilha. O áudio tá chegando bem? Nossa, perfeitamente, perfeitamente. Te ouvindo Ah, super, super bem. perfeito, então. Deixa eu só clarear um pouquinho a minha tela, que minha tela tá escura. Peraí. Aí. Ó, melhorou, melhorou? Melhorou. Muito bem. Parece que tem um sol na minha cara aqui. Clareei minha tela também, ficou melhor. Ficou Bom ótimo. dia, pessoal, que tá aí chegando agora. Bom dia, Eliane. Bom dia, muito bom dia. Vocês hoje, assim como todos os dias, podem vir aqui assistir os nossos conteúdos e tomar um café conosco antes de começar a sua rotina diária. E hoje a gente vai falar sobre hábitos, né, Eliane? Isso mesmo. Hoje vai ser o nosso dia de falar sobre hábitos. Hábitos geralmente é algo que as pessoas. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Geralmente é algo que as pessoas querem, né? Que as pessoas buscam. Seja um hábito na questão de saúde, para manter o corpo mais em forma, uma boa dieta, uma boa alimentação, ou sejam hábitos, né, de estudo, de conhecimento, de crescimento pessoal, de desenvolvimento. As pessoas estão sempre buscando, né, de uma maneira ou de outra, adquirir um hábito, mudar hábito, instalar novos hábitos, né? Só que a maioria das pessoas não sabe o que fazer, não sabe exatamente como manter. Às vezes elas até conseguem por 2 dias ou uma, 2 vezes realizar aquilo que elas estão buscando, mas aquilo não perdura, não permanece, aquilo não consiste, não há uma, né, não tem uma continuidade. E aí as pessoas se frustram porque elas acham que elas jamais vão conseguir, que elas jamais vão dar conta, né, de manter alguma coisa que elas determinam para a vida delas. E aí aquela frustração acaba se estendendo para todas as áreas da vida. Ela não conseguiu manter um hábito, ela acha que ela não vai conseguir manter mais nada. Ela acha que ela não vai dar conta de nada. Não que ela acha, mas o cérebro dela começa a fazer ela pensar dessa mesma maneira para todas as áreas da vida dela. Aquilo que você determina para você e você não consegue, aquilo acaba virando uma crença e aquela crença acaba se estendendo para todas as áreas da sua vida. E sempre que você quer fazer alguma coisa diferente, sempre que você quer fazer alguma coisa nova, aquela crença acende na tua mente, né? Apita ali, e aí você vai desistindo das coisas com muito mais facilidade, você vai desistindo da vida com muito mais facilidade, você vai se permitindo parar sempre que você se determina a fazer algo novo, a fazer algo diferente. Por conta de uma única situação, de um único momento, que você não conseguiu fazer a leitura adequada daquele momento, não conseguiu persistir e ir até o fim, aquilo se tornou uma crença de eu não chego ao final de nada, eu não consigo fazer nada, eu não dou conta de nada, né? E nada melhor do que a gente entender quais são quais são os fatores que vão nos ajudar a
a superar essa situação na nossa vida, né? Aquilo que eu determinar, eu permanecer naquilo e fazer aquilo até o fim, né? Nada melhor como eu aprender a utilizar a minha mente a meu favor. E estabelecer hábitos é algo muito simples que as pessoas acham, quer dizer, simples para quem sabe, né, como funciona, mas é simples aprender, é simples aprender. E uma vez que você aprende, é simples se manter, né, naquele processo de instalar novos hábitos, mudar hábitos, acabar com hábitos que não está sendo positivo para você, não está sendo construtivo e seguir adiante. E para isso nós vamos discutir hoje, né, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Nada como o Ricardo, entendedor dos hábitos, para nos trazer essa discussão de maneira mais objetiva, mais clara. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu acho que eu até não falei ainda sobre isso na internet, mas hoje eu tenho mais de 45 hábitos que eu implemento diariamente e há mais de 6 meses. E tem crescido a quantidade de hábitos que eu consigo implementar ao mesmo tempo. E para a maioria das pessoas isso é uma coisa absurda, talvez inalcançável. E eu sei porque eu também me sentia assim no começo. E quando eu tentei começar a implementar os primeiros hábitos, que eu comprei um livro sobre hábitos, que eu comecei a tentar colocar isso na vida real, eu senti uma dificuldade muito grande, a ponto de talvez isso parecer impossível. E tem coisas que na prática de implementação do hábito, se você não souber, mesmo que você tenha acesso ao conhecimento, que é o primeiro passo para você poder colocar isso na vida real, mesmo assim, se você não tiver essa parte prática, você vai ter muita dificuldade, vai desistir no meio do processo, talvez várias vezes, talvez você, né, se você não for muito persistente, você acabe desistindo disso. E qual que seria a vantagem de você buscar hábitos? Porque hábito, às vezes as pessoas têm uma visão negativa de hábito, né? E o hábito não é uma coisa ruim. O hábito os hábitos, se você que está assistindo aqui agora, você tem hábitos. Pode ser que você criou esses hábitos conscientemente, ou você criou esses hábitos inconscientemente. Você escova os dentes todos os dias, no mesmo horário. Isso é um hábito. Você criou ele. Pode ser que você não fez isso de propósito, mas você criou ele. Muitos dos hábitos que você tem hoje, você se alimenta no almoço sempre no mesmo horário? Você faz determinadas atividades sempre nos mesmos horários? Ou você age de uma determinada forma sempre que existe uma situação que é um gatilho para aquela atitude? Tudo isso são hábitos, tá? E se você quer planejar para que os seus hábitos eles possam te ajudar no teu objetivo, não é uma coisa absurda, uma coisa muito difícil, uma coisa que é complexo demais para a maioria das pessoas entender. Não é. É simples até. E então, por que o hábito ele é uma coisa que já vem instalada na gente desde... Como é que tá chegando minha hora? Tá chegando bem? Tá perfeito aqui, Ricardo. Tá perfeito, chegando muito bem. Os hábitos, eles são um aplicativo que já vem instalado dentro da nossa mente. Ele é um aplicativo, na verdade, de economia de energia. O nosso cérebro ele consome cerca de 20 a 25% de toda a energia que a gente se alimenta diariamente. Só que o nosso cérebro ele é uma máquina de economizar energia. Então, a partir do momento em que você repete várias vezes uma determinada atitude, sempre que você faz uma nova atividade, você gasta muito mais energia de processamento mental. Por isso que sempre quando você vai começar uma nova atividade, quando você vai começar um curso, sempre que você vai começar, as primeiras vezes vai ser mais doloroso, mais difícil, mais complexo, porque você vai gastar muito mais energia para conseguir aprender aquilo. Quando você entra no carro, a primeira vez que você entra, que você começa a ter que apertar e mexer em um monte de coisa ao mesmo tempo, e cinto, e troca de marcha, e embreagem, e muitas coisas, e no começo
Verdade. uma coisa meio nebulosa, um pouco mais difícil, né? E conforme a repetição vai vindo, repetição, 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 o que acontece? Você torna aquilo automático. Ou seja, Automático. daqui a pouco você tá dirigindo um carro automático e você vai lá e coloca a mão no, no câmbio, como se você fosse trocar marcha quando você para para fazer a conversão. Verdade. O pé, né? Você vai querer mexer o pé. Por quê? Porque você tá com o hábito instalado. Aham. E isso é instalado através da repetição. Dito isso, o hábito ele vai ser uma ferramenta que o teu cérebro tem para atalhar uma decisão, para atalhar um processo. Então, você pode utilizar essa ferramenta, entendendo como o teu cérebro funciona, para conseguir utilizar esse aplicativo que veio instalado em você de uma forma inteligente, uma forma que pode te levar para onde tu quer, né? Por uma forma que pode te ajudar. Inclusive, que você citou ali em cima, eu nem ia falar sobre isso hoje, mas você falou sobre o hábito de você não ir até o fim. Aham. O hábito de não ir até o fim foi um dos hábitos que eu consegui destruir através dessas ferramentas que eu vou te passar hoje. Então eu iniciava uma coisa e eu não terminava. Iniciava outra coisa e eu não terminava. E quando eu notei que eu precisava mudar isso, eu consegui ativamente fazer essa mudança. E ao longo dessa hora que a gente vai ficar aqui junto, eu vou te explicar passo a passo como que eu fiz para mudar isso e outras coisas, de forma a eu conseguir hoje iniciar uma coisa, e se eu paro no meio, eu me sinto mal. E aí Verdade. eu tenho o meu cérebro ele se habituou a ir Ele já até o foi fim. programado, ele foi Então reprogramado. aí eu começo uma coisa, e aí se eu tiver que parar porque eu fui interrompido, alguma coisa assim, eu resolvo aquilo que me interrompeu, né? E aí vem aquele estímulo, né? Eu tenho que terminar. E aí você simplesmente vai, você não tem mais um esforço para você tomar essa decisão. É muito mais simples. Exatamente. Você falou, né, que às vezes a gente pensa em hábito, só que não cai a nossa ficha que tudo que a gente já faz, tudo que a gente já faz é hábito, né? Que nós De estamos fato. adquirindo ao longo da nossa vida. O hábito de levantar sempre no mesmo horário, o hábito de escovar os dentes sempre com a mesma mão, o hábito de quando você vai se vestir, usar sempre uma perna ou a outra todas as vezes, né? O hábito de pentear o cabelo, você começa sempre de um lado e nunca do outro. Isso tudo vai se estabelecendo na gente e tudo isso é hábito. Hábito nada mais é do que tudo aquilo que a gente repete mais que uma vez. Eu fiz mais que uma vez e eu continuo fazendo, aquilo é hábito, seja de maneira consciente ou de maneira inconscientemente. Até porque os hábitos, né, ele é uma automatização do cérebro para economizar energia. Então, toda vez que eu repito uma ação, o cérebro gasta muito menos energia para fazer aquela ação acontecer do que quando eu estou fazendo pela primeira vez. Por isso que quando eu quero mudar hábito, eu preciso permanecer numa consistência até que o meu cérebro entenda que aquilo é algo que eu estou querendo estabelecer em mim. Então, a minha comunicação com o cérebro na mudança de hábito é a repetição. É a repetição. Não adianta eu falar, cérebro, ó, quero emagrecer. Sério, eu quero emagrecer. Sério, eu quero emagrecer. E não fazer nada, né? É a minha ação e é a repetição dessa ação que vai estabelecer para o meu cérebro que eu estou agora criando ou estabelecendo em mim um novo hábito, né? E aí eu vou repetir aquilo. E até para mim, toda vez que eu fizer e aquilo é algo que eu vou estar repetindo, vai ser mais fácil, vai ser mais gostoso, vai ser mais prazeroso, vai ser mais simples, né? Vai ser mais simples. É igual você pegar um caminho. Primeira vez que você pega aquele caminho, você tem que saber se você tem que virar para a esquerda, para a direita, se você tem que subir, se você tem que descer, e você sabe onde você quer chegar. Só que você precisa pensar cada pedaço daquele caminho, cada pedaço daquela estrada. E aí, se você vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você nem pensa mais. É super automático. Você vai embora e você chega onde você quer chegar, porque a mente já automatizou, né? Mas então, Sim. Ricardo,
fala uma coisa pra mim. Né? Você falou que não ia falar, mas já que eu comentei, fala um pouquinho pra gente, então, sobre essa questão da consistência. Aqueles hábitos que às vezes eu quero mudar pra mim, eu não consigo. O que pode me ajudar de maneira mais prática a ter essa modificação, a estabelecer essa mudança? A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que o hábito não é uma coisa intuitiva, tá? Apesar de a gente ter isso incorporado na nossa vida, para tu alterar esse hábito, ele não é intuitivo, é difícil de você... Amei. Peraí, naturalmente. vamos só repetir essa informação. Hábitos não são intuitivos. Intuitivos. Grava isso. Hábitos não são intuitivos. Isso. Os hábitos não são intuitivos. Aqueles que você quer mudar, né? Nenhum hábito é intuitivo se você... Por quê? Porque a gente não sabe a estrutura do hábito naturalmente. A gente não aprende na escola qual é a estrutura que forma um hábito. Porque o hábito ele tem uma estrutura. Sem aquela estrutura, a base, nada se consolida nos hábitos. E a gente faz isso, às vezes a gente faz isso não intuitivamente, mas a gente faz isso porque a sociedade nos trouxe aquilo, de alguma forma. Por exemplo, escovar os dentes foi um hábito que foi inserido na sociedade, se não me engano, em 1922, por uma grande indústria de pasta de dente, de gel dental, mundial, e que tinha bilhões para investir em marketing para fazer as pessoas acreditarem nisso. E eles estudaram cientificamente qual era a formatação do hábito e qual que era a recompensa que as pessoas iam ter, que era aquela sensação de limpeza que dava na boca depois de escovar. Então, como que é a estrutura do hábito? Sempre existe uma situação gatilho, a situação gatilho que vai disparar um comportamento. Esse comportamento pode ter várias etapas ou apenas uma. E sempre, depois de um gatilho, o comportamento, você vai ter uma recompensa. Então, vou dar um exemplo. Gatilho, acordei. Comportamento, vou fazer café. Recompensa, tô aqui com o meu café quentinho, aquele aroma, aquele prazer de estar tomando um cafezinho de manhã. Outro exemplo, gatilho, almocei. Rotina, escovar os dentes. Recompensa, prazer de sentir a boca higienizada, limpa, aquele frescor. Então, E repete assim, essa tríade pra gente. Repete essa tríade. Gatilho, que é o que vai disparar o comportamento. Depois a gente vai ter a rotina. Depois a gente vai ter a recompensa. Então, vou dar mais um exemplo só para você começar a sacar. Beleza. Entrei no carro de manhã. Rotina. Dirigir para o trabalho. Recompensa. Você foi lá, chegou no trabalho na hora. Beleza. Qual que é o que acontece se tu vai entrar no carro de manhã num sábado, num domingo que tu não trabalha? Sabe quando as pessoas entram no automático, daqui a pouco elas vão no caminho do trabalho e daqui a pouco elas percebem, mas eu não tô indo pro trabalho, eu tô indo no shopping. Todo mundo já passou por isso. Por quê? Porque tu habitua a percorrer um determinado caminho. E esse caminho é o quê? É a nossa rotina. A rotina de dobrar à direita, depois ir em frente, depois dobrar à esquerda. Então, a rotina pode ser relativamente complexa. Às vezes a gente se pega tão automático num hábito, né? E, vixe, eu já fiz isso muitas vezes, tão automático, até telefone é algo que tem mais automatizado, né? Às vezes eu ligo sempre para o mesmo lugar, quando eu quero ligar para outro lugar, eu liguei para aquele mesmo lugar. É incrível. Bom, tem mais uma coisa. Uma coisa que depois que você entendeu qual é a estrutura do hábito, o que você precisa fazer? Se você quer realmente construir hábitos e você não quer ficar sofrendo de ficar falhando e ficando se sentindo frustrado porque você não consegue, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa anotar essa estrutura, observar, olhar para o teu dia a dia e começar a fazer anotações. Aqui eu tenho um hábito.
Ah, aqui eu tenho outro. Ah, quando o meu familiar tal falou alguma coisa, isso me disparou um comportamento tal. E o hábito, ele se enraiza em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque é um aplicativo que está pré-instalado, o objetivo dele é economizar energia. Se eu tenho uma coisa nova, eu gasto energia. Então ele vai estar sempre tentando puxar a gente para o hábito antigo. Uhum. Então, eu quero, digamos, a gente está construindo o hábito agora de produzir esse conteúdo a 6,59 para você. Exatamente. A gente vai realmente ter consolidado esse hábito depois de um processo de repetição consideravelmente grande. Claro que a gente já vinha produzindo conteúdo antes, então isso tornou Sim. Já é tornou, hábito, né, pra gente, essa questão tornou mais de propício, produção. né, estar Aham. produzindo esse conteúdo. Mas quanto mais difícil for a coisa que você quer implementar na sua vida, mais difícil vai ser você conseguir manter esse hábito. E como que eu burlo isso? Agora vai ter o pulo do Agora tá gato ficando para bom. você que está aí e que ficou até aqui no conteúdo, para você conseguir fazer isso na vida real. Primeiro passo. Você quer, digamos que você quer implementar um novo hábito de produzir vídeos todos os dias, que é uma coisa relativamente complexa, né? Você tem que pensar no conteúdo, você tem que Uhum. vencer algumas crenças em relação a como as pessoas vão te julgar À e aquela coisa disposição, toda. né? Então é um pouco mais complicado do que parece. Mas Muito mais vamos pegar com. complicado, mas muito mais simples também. Mas aí, digamos que você quer construir esse hábito. O que a gente precisa fazer? A gente vai começar a construir o hábito pela gravação de conteúdo? Não, a gente não vai. Porque se a gente fizer isso, a gente vai acabar se auto-sabotando e vai desistir. O que eu te aconselho? Se você quer fazer isso de verdade, começa por uma coisa muito simples. Algo que tu tem certeza absoluta que tu consegue fazer. Tem gente que vai e fala na internet, porque você deve arrumar a sua cama todos os dias, porque a Marinha dos Estados Unidos, foda-se. Na verdade, essas pessoas elas falam isso e elas dão um bom exemplo, mas na prática a justificativa delas é totalmente furada. Não é por causa do cara da Marinha que faz, não é por causa do cara bem-sucedido que faz. É porque se você começa a implementar um hábito que é super, mega trivial, você tem você vai conseguir fazer uma coisa no seu cérebro que nada é capaz de fazer. Você vai mostrar para você mesmo que você consegue. E eu consegui estruturar o meu primeiro hábito de, digamos que seja, né, colocar lá todos os dias, arrumar a cama depois que eu acordo. Cara, isso é muito trivial. Leva segundos, 30 segundos tu faz, entendeu? E tu tem 24 horas no dia. Mas depois que você fizer isso e que você perceber assim, nossa, eu já não estou mais precisando pensar sobre isso, eu já estou conseguindo fazer no automático, uma coisinha vai mudar na tua cabeça que vai te dizer assim, ó, nossa, eu posso tentar uma coisa mais difícil agora. E aí você vai para uma coisa um pouquinho mais difícil. E vai para uma outra coisa, e aí você vai gradativamente construindo hábitos cada vez mais complexos, mais difíceis, e você vai pegando a expertise disso. Se você tentar começar lá em cima, é muito mais fácil de você dar uma boa de uma queda. Né? Então, comece por algo simples e vai tornando isso mais complexo. Ricardo, então, e se eu quiser treinar meu hábito de ir até o fim? Você pega uma coisa que leve um pouco mais de tempo para executar, mas que seja relativamente simples também. Vamos pegar, por exemplo, o cortar grama. Não sei se você corta grama, mas vou pegar um exemplo assim só para você entender, tá? Cortar grama, então você não leva 30 segundos. Às vezes você pode levar meia hora, uma hora, entendeu? Então, pega aquilo ali, começa e vai até o fim. Pega algo que leva mais tempo, mas que ainda assim é simples, e vai até o fim. Começa e vai até o fim. E com o que você vai conseguir fazer isso? Você vai exercitar o músculo de ir até o fim. Se você conseguir fazer esses dois, você vai conseguir cada vez aumentando a complexidade dos seus hábitos e você vai conseguir estruturar hábitos de estudo, hábitos que vão te evoluir profissionalmente, hábitos que vão te evoluir enquanto ser humano, enquanto familiar,
você vai conseguir controlar a sua vida em todos os aspectos que você desejar. Tá? E você vai conseguir transpassar essas dificuldades, porque você vai conseguir fazer uma coisa repetitivamente ao longo do tempo e por anos. E o efeito acumulado disso ao longo de muitos anos é você se tornar uma pessoa totalmente acima da média. Deixa eu Você ver vai se eu conseguir. entendi. Deixa eu ver se eu entendi, então. Tem um segredinho aí. É ir até o fim. Um dos segredos é estruturar um hábito que faça você ir até o fim. Entendi. Por O que que eu outro preciso chegar segredo é até o fim? começa a começar pequeno, é o outro. Para poder colocar isso na vida real, né? Para não acabar desistindo no processo. Então, para eu chegar até o fim, compensa eu começar por algo que eu tenho uma mínima consciência de que eu vou conseguir chegar até o fim. Isso já vai me ajudar. Isso, você pega uma coisa que você já faz, ou que você fica com preguiça de fazer, pega aquilo e vai até o fim. Começa o Entendi. mais simples possível e vai evoluindo. Assim como a maioria das coisas na vida, a gente não começa sendo bom, a gente não começa sendo o melhor, a gente não começa Sei, sendo referência naquilo, a gente só verdade. começa começando, começa pequeno e vai crescendo, 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 crescendo naquela habilidade. De fato. E deixa eu ver mais o que a gente tem aqui para falar hoje. Muita coisa, mas muita coisa boa. Uau. Qualquer coisa a gente Outra, continua. outra coisa, o sentimento de frustração na hora de construir hábitos. A gente vai falar sobre isso um pouco. Verdade, falei disso no comecinho. Às vezes a gente começa, né? Você quer, você tá lá cheio de expectativa, e aí você percebe que você não conseguiu. E aí vem a frustração. E a frustração, ela é terrível, né? Porque ela é uma força contrária a tudo aquilo que você tinha implementado antes. Se você não conseguiu, a frustração vem, ela vai mostrar para você que você não consegue. E aí vai vir a culpa, vai vir o julgamento, né? Vai vir a sensação de fracasso, e isso é terrível, isso é terrível. Fala pra gente um pouco disso então também, que eu quero saber. Ok. A frustração com os hábitos vai vir, mas ela só vai vir numa situação. A situação que você vai ter de frustração com os hábitos vai ser de se você não tiver definido muito bem as suas expectativas em relação aos hábitos. E o que a maioria das pessoas faz, né? Elas não estruturam as expectativas adequadamente porque elas não tiveram experiência nisso. Eu E queria aí estar elas se anotando frustram. isso. Vai ficar gravado. Não, é que eu quero anotar, já, se você tiver como anotar aí, é porque eu tô longe de caneta aqui Eu tô agora. anotando aqui umas coisas do que a gente tá falando. Que Então quando eu falo uma anota, coisa que eu vou apontar, eu vou anotando. eu quero uma receitinha depois, no final, de A como, frustração é de igual à como construir expectativa. um hábito e eu conseguir chegar até o fim daquele hábito. Se for possível, anota isso aí para você trazer uma receitinha. A gente adora receita. Ué, esse vídeo vai ser uma grande receita, velho. Tem curso que eu pago, que cobra R$ 1.000 e que não vai te Para ajudar ensinar você a esse estruturar o hábito. sacadinho que eu vou te dar aqui, que vão te conseguir tu colocar a coisa na vida real, É né? legal. Você que Gostou? tá aí assistindo a gente agora às 7 horas da manhã, 7h20 da manhã, você tá tendo a oportunidade de aprender coisas que tem gente que paga pra estar assistindo. Porque Exatamente. ninguém fala isso. Ninguém fala isso. E muita gente que implementa hábitos fica lá sofrendo, angustiado por anos para conseguir construir esses hábitos e sacar as coisas práticas que eu tô te passando aqui. Então vamos Ótimo. lá, frustração, tá? Como que você resolve para você não se sentir frustrado construindo hábitos? Você primeiro começa a não ser perfeccionista, sabe? Você vai começar um hábito super Muito bom. simples. Você vai repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Você vai falhar. Você vai falhar. E isso não vai te impedir de conseguir construir esses hábitos. Então, E algo isso a ninguém te eliminar é o fala. perfeccionismo.
O perfeccionismo é uma característica, né? Mas a pessoa pode simplesmente estar se sentindo frustrada, ela não identificou que ela está tentando buscar o perfeccionismo. E aí ela está simplesmente se sentindo frustrada, não consigo implementar hábitos. Certo. E na prática, tudo que ela precisa é baixar as expectativas. Na prática, essa pessoa ela só precisa baixar as expectativas para poder fazer o quê? Para poder, quando chegou lá no 6º dia e ela falhou, ela parar, olhar para dentro de si e observar. Olha, eu falhei, mas tudo bem, porque eu sou um ser humano e o meu nível de consciência ele oscila ao longo dos dias. Às vezes eu estou mais presente para as coisas que eu estou fazendo. Às vezes a vida está acontecendo, sabe? E não é isso que vai fazer com que tu pare. Não precisa ser. Você pode ir muito bem parar, observar. Olha, falhei. Mas, como é normal falhar, como 100% dos seres humanos que implementam hábitos falham, às vezes pula um dia, pula 2 dias, tá tudo bem. No dia seguinte, eu volto a fazer. Seria o não se cobrar tanto? Sim, se você baixa as suas expectativas, se você se cobra menos, né? Não, é lógico, vou me cobrar menos, mas não vou deixar de estar comprometido. Porque se você perde uma característica de comprometimento na construção daquilo, vai acontecer o quê? Você vai falhar um dia, vai falhar 2, vai falhar 3, vai falhar 4, e aí você Entendi. saiu do hábito. Você desistiu dele. Comprometimento é importante também. O comprometimento, ele faz diferença mesmo. Tá, se você quer Entendi. construir hábitos. Opa, Então, consegui alcançar uma dito tudo caneta. isso, dito tudo isso, Ricardo, mas tu já construiu mais de 45 hábitos, será que eu devo começando com tantos também? Eu começo com 45 hábitos simples? Não. Eu comecei com cerca de 3 hábitos, bem triviais, tá? Um deles era colocar o negócio da cama lá, fazer a cama. Os outros eu já nem lembro, mas eles eram muito triviais, assim, coisas Tem simples de fazer, algum? sabe? Tem algum que você pode falar pra gente que você mudou em você e que fez uma diferença enorme na tua vida? Não sei dizer especificamente. Sabe se é isso que eu te falei sobre a construção de hábito para gravar vídeo? Eu Sim. tentei, eu tentei começar por esse. Não deu Ah, certo. Eu tô te falando de experiência prática. Começa pelos pequenos que você vai conseguir. Eu fiz o quê? Eu fui o caminho lá de tentar o difícil, perceber que não conseguia, e aí eu fui descendo até o mais trivial. E aí eu percebi que aqui eu conseguia entrar e incorporar o hábito de criar hábitos. E aí entendi. assim eu comecei a crescer. Eu também senti que, eventualmente eu sentia que, sabe quando você encontra um platô, um momento em que você está crescendo, 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 daqui a pouco você estagna. Tipo assim, ó, cheguei a 7 hábitos. Eu não consigo pular, eu vou para 8 e eu falho. Eu vou para 8 e eu falho. Isso acontece, isso vai acontecer contigo. Então você vai, faz isso. Quando você chegar nesse platô, fica calmo, tá? Com o tempo, vai passar um tempo, vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai começar a conseguir incorporar novos hábitos. Teu cérebro, ele não vai necessariamente no tempo que tu quer. Ele vai no tempo dele, criando novos hábitos, e você vai conseguindo percorrer essas barreiras que você vai encontrar no caminho, tá? Então, tranquilidade, você vai conseguir. Mas é um jogo de longo prazo. Hábito é um jogo de longo prazo. E é um jogo de longo prazo que vai te gerar muitos benefícios na vida. Por exemplo, você vai ter tempo livre. Quanto mais hábitos você consegue incorporar na sua vida, mais produtivo você se torna, mais você consegue executar em pouco tempo e mais tempo livre você vai ter para fazer o que realmente importa para você. Para ficar com as pessoas que você ama, para ficar com as pessoas que fazem diferença para você. Tá? Entendi. Então, pela lógica,
quanto mais hábito eu consigo implementar na minha ação, no meu dia a dia, mais hábitos eu vou dar conta, né, de implementar. E uma coisa assim, quando eu crio um hábito para mim, é muito bom que eu também não permaneça ali naquele hábito que eu criei. Consegui criar um hábito, criei um hábito, estabeleci um hábito, agora eu estou nesse hábito. Se eu ficar só ali naquele hábito, eu vou me impedir de continuar evoluindo, né? Eu vou me impedir de continuar crescendo. Porque como tudo na nossa vida a gente cria zona de conforto, eu posso também criar uma zona de conforto num novo hábito que eu implementei. E se eu fico ali, eu não passo daquilo. Eu vou ficar numa média sempre, né? Depende. Me explica um pouco sobre isso. Por exemplo, eu entendi o ponto, mas vamos lá. Digamos que eu fico 10 anos produzindo conteúdo na internet, todos os dias um vídeo. Quantas pessoas fazem isso? Uma porcentagem ínfima da sociedade. Então eu sou uma pessoa muito acima da média, fazendo só uma coisa. Então depende da situação. Agora, o que eu acho que foi o que tu quis dizer, que eu acho que eu entendi isso, é que se você ficou lá 6 meses produzindo um vídeo e você sente que você pode mais, você deve sim evoluir. Produzir dois, ou então produzir um vídeo, um podcast. Exatamente. Tratando nesse termo, mas a gente pode levar isso pro terapeuta, né? Que vai lá e ele tenta encontrar um jeito de produzir um conteúdo para poder atrair a audiência que ele vai atender na clínica dele. Uhum. Agora, Que é atrair pacientes. já que a gente entrou nessa questão de conteúdo e de fato você entendeu o que eu queria dizer, e foi muito boa a tua contribuição também, que daí eu tive uma nova compreensão, mas pegando esse gancho do conteúdo. Por que é importante para o terapeuta produzir conteúdo? A minha compreensão é que uma vez que o terapeuta gera conteúdo, ele está produzindo uma coisa que é valiosíssima para todo profissional de terapia, que é a autoridade. A partir do momento em que ele produz conteúdo e ele faz um conteúdo bom, conteúdo lá realmente que gera resultado nas pessoas, e esse conteúdo não é só informação, tá? É um conteúdo que gera transformação, que gera resultado, que alivia a Aham. dor dessas pessoas que ele atende. Essas pessoas que vão chegar no vídeo dele e vão assistir aquele conteúdo, elas vão observar nele como uma pessoa que é referência, que é autoridade, porque ele está falando sobre aquilo. E aí elas vão eventualmente contatar ele para fazer uma terapia online ou para fazer uma terapia presencial. E Entendi. quando você se expõe, você dá a oportunidade das pessoas te julgarem. E esse talvez é o maior medo do terapeuta de produzir conteúdo. Porque tem De medo do ser julgado. julgamento, né? Esse medo do julgamento, ele é um medo, ele é um medo que já nem é mais medo, é algo mais entranhado, né? No ser humano, que vem lá desde a infância, desde pequenininho. Um exemplo muito ridículo, né? De medo de julgamento. Às vezes a criança tá ali chorando, né? Tá ali com a mãe, a criança tá chorando por algum motivo. A mãe olha para aquela criança e fala: você não tem vergonha de ficar chorando? Olha, tá todo mundo vendo você, tá todo mundo olhando para você. Já coloca naquela criança ali o medo de expressão, né? Ela, peraí, eu tenho que parar porque tá todo mundo olhando e tá todo mundo olhando para mim, isso é ruim, isso não é bom, então eu vou parar. E quando a gente está diante da câmera produzindo um conteúdo, qual que é a ideia? Tá todo mundo olhando para mim, tá todo mundo me vendo e aquilo me para. E por mais que eu sei todo o conteúdo que eu preciso passar, por mais que eu sei tudo aquilo que eu tenho que falar, qual que é a informação mental que eu tenho? Tá todo mundo olhando para mim. E o fato de estar todo mundo olhando para mim, isso não é bom para mim. Isso é ruim. E eu tenho que parar, né? Então, se eu entender que essa crença existe em mim, que essa crença faz parte de mim, e que tá tudo bem, que eu cresci com ela, mas que agora eu posso mudar ela dentro de mim, eu vou mudar. E eu posso estabelecer um hábito para eu mudar esta crença em mim, não posso? Pode. E como que eu poderia fazer isso? Perfeito.
Vamos lá, acabei de pensar numa solução aqui, levando segundinhos. Adoro soluções. Vamos lá. Você está querendo vencer esse medo. Primeiro, você tem que ficar presente para o fato de que esse medo, ele é um medo que vai estar buscando te ajudar, te proteger das coisas que podem ser ameaçadoras para você. Você deu um Exatamente. bom exemplo de uma situação que gerou a crença de que aquele medo é aquela situação é uma situação ameaçadora, de se expor é ameaçadora. E isso é uma característica que também vem instalada dentro do nosso cérebro, que é de autopreservação, né? A gente tem isso dentro de nós instalado. Nós desejamos nos autopreservar. E quando a gente deseja autopreservar, a gente busca situações seguras. E se expor não é uma situação segura, né? Aliás, esse medo, na verdade, ele vem Por exemplo, quando uma criança ela vê uma cobra, vê uma aranha, vê um animal desses que seja perigoso, é meio que natural que ela sinta um receio, um medo na natureza, né? Por quê? Porque isso já vem meio que instalado na gente de que a gente... Quando a gente chega perto de um animal selvagem, às vezes ele pode ser muito ameaçador e a gente nem sabe exatamente por quê, mas tem vontade de sair dali. Não tô falando de zoológico, as pessoas estão presas, né? Se ele tiver solto. Então, É inconsciente, você quer dizer? É o inconsciente. Então, o medo, às vezes, ele acaba se tornando um pouco disfuncional. Você pode ter um medo equilibrado e ele vai ser positivo quando precisar te proteger. E ele não vai te prejudicar quando você quiser produzir um vídeo. Porque se você produzir um vídeo, qual é a chance de você ser morto? Qual é a chance de você ser ferido? Qual é a chance? Nenhuma. Você tá aqui super seguro dentro do seu quarto, gravando um conteúdo, porque vai te ajudar a crescer na carreira. Por que você tá com medo? As pessoas, os teus pacientes, os teus futuros possíveis pacientes, eles não vão te machucar. Eles não vão te ferir. Você não tem uma razão real, concreta para ter medo, para ter esse receio de gravar. Você sente um medo de ser julgado. E tá tudo bem se você começou fazendo isso. Mas agora a gente vai evoluir esse processo para que você consiga... agora que você identificou que esse é só uma característica humana e que tá tudo bem você ter ela, a gente... E se você tá com medo de gravar um conteúdo, apenas é porque esse medo tá excessivo. Aí a gente baixa ele um pouquinho para que ele fique equilibrado, né? Agora você vai poder começar a fazer isso. O que você vai fazer? Começa a gravar vídeos offline mesmo. Grava um vídeo na sua câmera. Quando você pegar a câmera a primeira vez, qual que vai ser o normal? Você vai olhar para ela, você vai ficar sem o que dizer. Você vai se sentir ridículo. Você vai começar a se julgar, porque teu juiz interno tá te dizendo que você não tá tentando te proteger da vergonha de de se expor. Exatamente. Você não tem vergonha, né? Tá todo mundo olhando pra você. Isso que você tá fazendo um vídeo offline, você nem tá numa live. Tá? Então, o que você deve fazer? Persiste. Grava um vídeo de 1 minuto, grava um vídeo de 2 minutos, fica na frente da câmera e você acostuma a se enxergar ali dentro do celular. O fato de você estar começando a exercitar essa parte do músculo, lembra? Quando você cria um hábito, dói. No início é mais difícil. No início você exige um esforço de processamento mental muito maior. Com o tempo, o esforço vai diminuindo. E vai ficando mais fácil você se sentir na frente da câmera e você começar a silenciar esse juízo interno que está te dizendo que você está feio, que você está mal maquiado, que você tem uma espinha, que teu cabelo não está penteado. Não interessa isso. Verdade. Sinceramente, as pessoas que vão estar te assistindo do outro lado, sabe o que elas querem saber? Elas querem resolver a dor delas. Elas querem resolver o umbigo delas. Elas querem parar de discutir com o marido todos os dias por causa do lixo que tem que ser levado para fora. Verdade. Eles querem resolver o problema deles. Eles estão interessados no umbigo deles. Se você tá com o cabelo mais ou menos arrumado, maquiagem menos ou menos arrumado, se você tá com a barba por fazer, não interessa. Eles querem resolver o problema deles.
Isso é a vida real, tá? E aí, você ajuda eles a resolver o problema deles. A porcentagem, a possibilidade de alguém te criticar em um conteúdo que você for fazer é praticamente inexistente. É praticamente inexistente. A menos que você pareça uma pessoa extremamente arrogante, ou que você fale algo que vai ofender as crenças das pessoas que estão assistindo, dificilmente elas vão ir lá e vão te criticar, porque tu está querendo ajudar elas a resolver o problema delas. Verdade. É super nobre esse posicionamento, na verdade. Tem uma linha do pensamento que ela fala o seguinte, né? Que a situação fora de mim, elas vêm exatamente validando aquilo que eu tenho dentro, né? Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou acreditando. Então, por mais que a realidade as pessoas não estão preocupadas com o teu cabelo, com a tua maquiagem, não está preocupada. As pessoas estão preocupadas em resolver a solução, o problema delas, né? Em resolver a dor que ela está sentindo. Então, ela vai procurar um vídeo que vai falar exatamente daquilo que ela está querendo. E ela não está preocupada. Só que, vamos imaginar que naquele momento, você, enquanto você estava gravando, você estava com essa crença de, nossa, será que alguém está aceitando o que eu tô falando, né? Será que a pessoa tá concordando comigo? Será que não sei o quê? Eu tô lá com aquela crença, mas estou fazendo conteúdo, mas eu tô lá com aquela crença. Alguma coisa vai acontecer ali fora que, de fato, vai ter que validar aquilo que eu estou acreditando. Eu estou gerando uma energia, né? E aquela energia, ela tem a sua força eletromagnética e eu vou magnetizar, estou magnetizando aquilo que eu estou criando. Então, aí vai acontecer assim. Pode ser que alguém comente lá, você repetiu demais, ou você não sei o que e tal, e eu vou sentir, porque vai ressoar comigo, vai fazer sentido para mim. Quando eu ler aquele comentário, eu vou entender que aquilo estava de fato. Eu falei, tá vendo? Eu estava certa, eu não sei o quê. Por quê? Porque a situação fora vai me validar aquilo que eu tenho dentro de mim. Agora, se eu quero, eu preciso ter dentro de mim que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer, é para ajudar alguém, é para solucionar a dor de alguém, e vou eliminar o resto. Se eu quero que o meu cabelo fique bom, eu dou uma ajeitada no cabelo antes. Se eu quero que a maquiagem fique boa, eu faço uma maquiagem antes. Mas a hora que eu entrar e que eu começar a fazer o conteúdo, que eu me desfoque disso. Desfoque do cabelo, desfoque da maquiagem, desfoque de achar que as pessoas estão me julgando ou não, desfoque não sei o quê. E só coloco aquilo que de fato eu quero colocar. Eu só dou de fato o conteúdo que eu quero dar, sem se preocupar com o resto, sem se preocupar com o que a pessoa está achando ou não da minha aparência física ou do meu batom, se tá legal ou não, ou se eu estou usando um filtro certo ou não, entendeu? Então eu não vou ter essa preocupação. Eu só vou focar naquilo que eu tô querendo, naquilo que eu quero enquanto resultado. O que eu quero enquanto resultado? Que o meu conteúdo chegue até a pessoa, alcance aquela pessoa, sane uma dúvida daquela pessoa, tire uma dor que ela está sentindo e pronto. E esse vai ter que ser o meu foco ali naquele momento, né? E não ficar focando no resto, porque se eu estou focando no resto, eu vou ter o resto como resultado também. Porque tudo é resultado na vida, não é verdade? É verdade. Eu estava falando sobre respondendo a tua pergunta, que era sobre como construir o hábito de gravar esse conteúdo, né? Era isso? Aham. Tá. Começou fazendo esses conteúdos offline, depois você migra para um mais difícil, que é produzir um conteúdo talvez um pouco maior, estruturar alguns tópicos e falar sobre eles. Quando você começar a se habituar mais com isso, você começa a postar esses conteúdos. Você pega ali, grava um conteúdo, posta, grava outro conteúdo, posta. Aí depois, quando você se habituar a postar conteúdos, você no meio desse processo aí vai ter pessoas curtindo, comentando, compartilhando, aquela coisa toda, libera aquela dopamina maravilhosa na sua cabeça dizendo que é bom. Aí você começa a arriscar ali, faz uma livezinha curta, pega um assunto que você gosta e fala sem se julgar, sabe? Busca entregar valor e quando acabar o conteúdo, acabou.
Eu Não entrar existe na conteúdo prática, né? longo, não existe conteúdo longo, não existe conteúdo curto, não existe vídeo longo, vídeo curto. Existe vídeo chato, vídeo interessante. Então, fale enquanto você está sendo interessante e aí quando acabar o conteúdo, você simplesmente agradece para as pessoas terem participado com você e finaliza. Então, na prática, depois que você faz muito, se torna simples, se torna fácil, se torna intuitivo, mas não é no início. No início dói. E dói também por aquela razão que eu te falei. Não só os medos, mas a dificuldade de você construir hábitos novos por causa da quantidade de processamento mental que você precisa para estruturar uma coisa nova. Verdade, verdade. E isso é muito fácil, quer dizer, não é fácil, mas é simples de se fazer, né, Ricardo? Eu só É, preciso. Eu tenho uma receitinha ali no meu quadro, ó, que são 3 palavrinhas. A primeira é querer, a segunda é descobrir e a terceira é aceitar. O que que eu quero? O que que eu quero? Eu vou descobrir aquilo que eu quero. Descobrir aquilo que eu quero, eu aceito. Então, o que que eu quero? Pegando isso que a gente tá conversando, eu quero gravar conteúdo e conteúdo que vai gerar resultado para a vida de outra pessoa, conteúdo dentro da minha área de terapia. Beleza, quero. Então eu vou descobrir como que eu vou fazer isso, né? Eu descubro como que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso. Eu quero fazer gravando no Facebook, eu quero fazer gravando no Instagram, eu quero fazer gravando particular ali sozinha no meu quarto, no meu escritório, e depois colocar no ar como que eu quero. Então tá, descobri como que eu quero fazer, então beleza. Aceito que eu vou fazer aquilo para mim, porque eu preciso aceitar aquilo que eu vou fazer para mim. Se eu não aceito aquilo, aceitar é beleza. Descobri, quero fazer, vou fazer. Aceitei que eu vou fazer. E entrar em ação, e praticar, né? E começar dessa maneira que você falou, do mínimo mesmo, do mínimo, de pequenos passos, né? É igual criança, a criança aprende a andar dando o primeiro passo. Depois que ela dá o primeiro passo, ela dá dois, né? Ela anda de um sofá no outro, ela anda do sofá na estante, e aí depois ela vai caminhando em caminhos maiores, né? Dando passos maiores. E a gente é a mesma coisa. A gente começa do básico, do mínimo, do pequeno, e aí a gente vai alcançando aquilo que é grande pra gente. E aí aquilo que é grande para você não tem limite, né? Você decide. Você decide onde você quer chegar. de fato. Tem uma frase que eu ouvi da Isis Moreira, que ela diz assim: você não é uma criança para fazer só o que você quer. Você é um adulto. Você muitas vezes vai ter que fazer aquilo que tu não quer para chegar no objetivo que tu quer. E às vezes gravar o conteúdo vai ser o que você vai ter que fazer para poder chegar no objetivo que é atrair clientes para tua clínica, para tua terapia. Então, às vezes a gente se apega tanto a algumas coisas e não para se colocar dentro de si e perceber, uau, eu sou adulto, eu tenho que lidar com as coisas, eu tenho que dar o meu jeito, dar os meus pulos, como diz assim, tenho que dar o meu jeito de conseguir resolver as coisas. Eu não posso ficar sempre preso, dependendo do meu subconsciente me sabotando. Eu preciso ir lá e resolver. Se ele está me sabotando, eu paro, identifico, medito, faço o que for e faço alguma coisa para resolver isso. Eu tenho que Exatamente. estar buscando evoluir, eu tenho que estar buscando resolver os meus problemas. Seja buscando conhecimento, seja executando aquele conhecimento que eu estudei, né? Não dá para ficar parado esperando que o universo vai resolver as coisas para nós. A gente precisa tomar atitude, se colocar numa posição de protagonista e ir lá e executar. Exatamente. Se E você não agir. fizer isso, meu querido terapeuta, você vai ter muitas dificuldades na vida. Você vai sofrer muito. É melhor você sofrer controlado, num ambiente controlado, onde você sabe o que está acontecendo, do que você deixar que a vida faça você sofrer. Porque ela vai bater forte em você se você não se colocar numa posição de se aprimorar, de se melhorar. Quanto mais dificuldade você passa hoje,
mais fácil vai ser a sua vida no futuro. Exato. E isso é universal. Você pode ser terapeuta, você pode ser médico, você pode ser bilionário. Quanto mais dificuldade você tiver, mais fácil vai ser a sua vida no futuro. Exatamente. É começando difícil para tornar fácil, né? Agora, Exatamente. se a gente começa fácil, o negócio vai ficar difícil depois, porque essas fases, elas passam na nossa vida. Então, vamos começar difícil para a gente chegar no fácil, que é o melhor, né? Você começa da parte difícil e daqui a pouquinho você está naquilo que é fácil. E o que que faz com que tudo se torne fácil para mim? O que que faz com que tudo se torne fácil para todo mundo? É fazer, né? É fazer. A primeira vez que eu faço não vai ser fácil. A primeira vez que eu faço não vai ser simples. Mas depois vai ficando fácil, vai ficando simples, porque vou ter uma consistência. Eu vou estar repetindo, eu vou estar estabelecendo aquilo, né? E aí, estabeleci aquilo, boa, maravilha, o que que eu vou fazer agora? O que que eu posso fazer agora? Né? E eu vou ter como motivo aquilo que eu consegui antes, aquilo que eu conquistei antes, né? É igual subir escada. Eu olho para a escada e eu penso, nossa, que escada enorme, né? Nossa, vai ser cansativo. Mas aí eu subo um degrau. Aí, beleza, eu vou subir dois, subo três. E daqui a pouquinho você já chegou lá em cima e você vai ver que não é tão difícil assim, que é muito simples, né? E conquistar aquilo que a gente quer para a vida é dessa maneira. É A conquistar. barreira do primeiro degrau é mais difícil de passar do que a barreira do 100º degrau. Com Exatamente. certeza, muito mais fácil. A gente vai Muito mais vencendo difícil. as pequenas barreiras, né? Os pequenos problemas iniciais, e depois você vai se superando para os próximos. E quando tem um momento que você chega depois disso, que os pequenos problemas não são mais nem significantes, né? Eles nem contam mais. Por quê? Porque você já passou num processo de superação tão eficaz que você que ele nem mais faz sentido para você. Né? Você vai superando cada vez mais os seus problemas, suas expectativas. E cada vez mais o tempo está acabando. A gente só tem aqui, olha, eu acho que a gente tem 2 ou 3 minutinhos para você finalizar aí, Ricardo, e falar pra gente se você vai trazer aquela receitinha básica. A receitinha básica, anota aí. Situação gatilho, ela vai disparar. Gatilho dispara. Então, você vai disparar um comportamento e aí, depois de acabar o comportamento, você sempre vai ter uma recompensa. Pensa só, nas situações que você viveu na sua vida. Coisas que você acabou criando hábitos sem saber. E que você passa por uma situação gatilho e te dispara uma série de comportamentos. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo tem isso incorporado. Uhum. Gatilho, comportamento, recompensa. Sem recompensa, o hábito não existe. Ela também é uma característica super importante. Se você quer construir um hábito, e para você que ficou até o finalzinho, eu vou te contar. Você precisa ter uma recompensa que faz sentido para você. Às vezes é um chocolate. Às vezes é é um momento em que você vai ter prazer de estar tomando um café maravilhoso no entardecer. Você tem que descobrir um pouco sobre o que faz bem para você, e aí você vai dar isso de recompensa para aquele hábito que tu quer construir. Isso vai fazer toda a diferença para você conseguir implementar tudo que a gente falou aqui nesse episódio e tornar a tua vida livre do teu subconsciente tá te sabotando. Não livre, né? Porque ele vai sempre estar agindo, mas... Então, trazendo para a prática essa questão do cafezinho, trazendo para a prática essa sua receitinha. Café, vamos pensar no café. Qual que é o gatilho? Eu acordei cedo. Acordei cedo é o gatilho. Que gatilho? Me deu vontade de tomar café. Todo dia que eu acordo cedo dá vontade de tomar café. Então, acordei cedo é o gatilho. Atitude, comportamento, né? Me deu vontade de tomar café, eu vou fazer café. Então, fazer o café, pegar o pó, colocar água, aquela coisa toda. Isso. Então, a recompensa é tomar aquele café e ter aquela sensação gostosa de estar tomando aquele café gostoso pela manhã. Então, aí tá. Acordei cedo, é o gatilho. Senti vontade, o gatilho, né? Que é vontade de tomar café. Fiz o café, que é a ação. E tomei o café e senti aquele prazer gostoso de saborear aquele café gostoso pela manhã. Então, é a recompensa. Tá acabando o nosso tempo. Então, beleza, receitinha dada. Né, Ricardo? No outro vídeo a gente consegue explorar um pouco mais isso, porque
Tá Tchau, acabando. gente. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui com você. É sempre um grande prazer. A gente retorna amanhã às 6h59 para o nosso próximo bate-papo. Beijo. Tchau. Grande abraço. Até mais.